tempo, Jonas, tá? A temperatura tá gostosa, né? O tempo indeciso hoje, sessão plenária. Ontem a sessão da Assembleia foi para depois de 3 da tarde, foi, Jonas Melo? O que é que os deputados discutiram tanto ontem no plenário da Assembleia? Bom dia, Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Pois bom dia a você, Renato Abreu, bom dia a Gilson Lima, bom dia a André Capiberibe e bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã indecisa desta sexta-feira, 10 de abril de 2015. A Comissão da Juventude da Assembleia Legislativa realiza hoje, Renato, dia 10, a partir das 15 horas, no complexo de comissões técnicas aqui da Casa, audiência pública para debater a proposta de emenda à Constituição 171 de 93, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O requerimento é do presidente do colegiado, deputado Bruno Pedrosa, do PSC. De acordo com o parlamentar, a audiência objetiva é discutir em profundidade a matéria em tramitação no Congresso Nacional. Bruno Pedrosa destaca que deveria ser feitas políticas públicas para contemplar os jovens e tentar tirá-los da criminalidade. Os ânimos se acirraram ontem às 3 da tarde aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Os deputados Carlos Felipe, do PCdoB, e Carlos Mano Marques, do PMDB, quase chegaram às vias de fato na sessão ordinária de ontem, Renato. Como foi? Confusão entre parlamentares. Eu estava lá na Assembleia, mas diga aí, relate. A confusão entre os dois deputados começou mais precisamente quando o Carlos Mano disse para o Carlos Felipe trocar as fraldas, deputados. Em referência ao comunista da região dos Inhamuns, Carlos Felipe, que estava nos corredores aqui da casa, retornou rapidamente ao plenário e quase agrediu o Carlos Mano. Só não fez porque foi contido pelos assessores. Antes, Carlos Felipe tinha ocupado a tribuna aqui da Assembleia e reclamado da rapidez na votação do projeto pela Câmara dos Deputados, criando aí a postura dos parlamentares cearenses. Satisfeito, o Carlos Mano rebateu as declarações. Mas no final da sessão, os dois se abraçaram e tiraram foto no plenário 13 de maio, Renato. Ontem inclusive, eu por coincidência, eu estava num determinado local da cidade e o deputado Carlos Felipe, doutor Carlos Felipe, do PCdoB, que foi prefeito de Crateús, por sinal, um grande prefeito, ele estava lá e, na verdade, não houve tentativa de agressão. O que houve é que o deputado Carlos Mano, todo mundo conhece, é um grande tribuno. Aliás, é um dos melhores tribunos do país. O deputado Carlos Mano, se um dia ele for deputado federal, ele vai brilhar no plenário. Porque na hora ele é bem preparado. Na hora que ele sobe na tribuna, ele brilha. Ele tem conteúdo, tem leitura, tem culto, isso aí é um fato. Então, o Carlos Mano Marques, o deputado Carlos Mano do PMDB, que é brilhante quando ocupa a tribuna da Assembleia, ele usa às vezes ironias, né? Que faz parte do jogo. E o deputado Carlos Felipe, doutor Carlos Felipe do PCdoB, como ele tinha saído do plenário, talvez ele não tenha compreendido bem. E ele voltou e tal, e trocou algumas palavras, mas não houve tentativa de agressão. Justiça se faça, Jonas, não houve nenhuma tentativa de agressão da parte do deputado Carlos Felipe. Eu estava lá no plenário, vi para receber, depois os dois se entenderam, se abraçaram, faz parte do debate, faz parte do contraponto do plenário. Isso é muito bom, porque a Assembleia é isso mesmo, o parlamento é assim. E depois o deputado Carlos Felipe subiu à tribuna e rebateu, não é, como é para ser, os argumentos do brilhante deputado, não é, o deputado Carlos Mano e a vida que segue. Mas de fato houve algumas rusgas, mas não houve tentativa de agressão, não. Justiça se faz. Ontem eu conversei com o deputado Carlos Felipe e ele disse, não, porque às vezes a temperatura, eu digo, faz parte, né, deputado, faz parte, é isso aí. Mas vida que segue, o bom é que o debate no plenário, o debate de argumentos, ele está sempre presente. Isso é muito bom para o plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa. O governador Camilo Santana lança hoje, Renato, uma consulta pública do anteprojeto da política estadual de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Ceará. O lançamento abrirá os seminários Saneamento Básico, Cenários e Desafios para a Universalização do Auditório do Ministério Público do Estado do Ceará em Fortaleza às 9 horas de hoje. O objetivo do seminário é discutir os desafios para a universalização do Estado e ampliar o diálogo entre o Ministério Público Estadual e as empresas estaduais de saneamento. O evento é uma realização da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente. E o Camilo Santana, nós temos uma matéria com ele, Renato, que ele também destaca a redução da criminalidade e confirma que vai abrir mais diálogo com os policiais, além de promovê-los.
E para a segurança pública também serão adquiridas novas viaturas de outra marca e modelo e não mais Hilux. Vamos ouvir o que disse Camilo Santana em uma coletiva de imprensa. Tivemos aí alguns dados importantes de redução de criminalidade em fevereiro e março. Até me surpreendeu a região metropolitana, mês de março, ter reduzido 50% o número de homicídios. Então, e também a abertura de muito diálogo com a categoria. Sabe? Inclusive, vou mandar agora para a Assembleia esse mês de abril a nova lei de promoções na polícia, que também foi um compromisso que assumi, onde nós vamos corrigir algumas distorções que havia na lei anterior. E isso é uma forma também de estimular os servidores da área da segurança pública para que eles possam, as pessoas estimuladas, consequentemente a gente consegue alcançar resultados melhores. Portanto, essa é a questão. E com relação ao corte de gastos, vamos ouvir o que diz o governador. Olha, os cortes que eu determinei foram cortes prioritariamente que garantisse que não houvesse nenhum prejuízo aos serviços básicos à população. Então, por exemplo, todas as secretarias só tinham direito de nomear 75% dos cargos comissionados esse ano, menos saúde, educação e segurança, que são as 3 áreas mais básicas da população. Os cortes em custeio, e quando eu digo custeio é você reduzir, às vezes, a despesa com diário, despesa com combustível, despesa de energia, economizar telefone, economizar... também foi diferenciado para a área da saúde, educação e segurança. Então, portanto, essas 3 pastas aí, o governador disse que não vai mexer para não dificultar o trabalho das autoridades. Ô Jonas, o governador disse algo aí como o seguinte, nas pastas, com exceção de saúde, educação e segurança, os gestores só podem nomear 75% dos cargos comissionados, ou seja, 25% dos cargos continuam vazios, sem serem preenchidos. Uma sugestão ao governador Camilo: governador, acabe então com esses cargos, acabe, pronto. Já que os gestores não podem nomear, para não ficar a tentação, né? Porque a caneta tenta, né? Fica na mão, acabe, governador. Governador Camilo, uma sugestão: já que eles não podem nomear 25% dos cargos comissionados das secretarias, faça o seguinte, governador, peça o seu chefe de gabinete, chame ele e diz assim: olha, me lista aí os cargos comissionados que representam 25% de cada secretaria. Acabe com esses cargos. O senhor será aplaudido pelo povo do Ceará. É verdade, Renato, mas enquanto isso, na Câmara Federal, o deputado Genesias Noronha, do Solidariedade, ele fez uma denúncia a respeito de carros que estão abandonados de um investimento que foram feito na gestão passada. Vamos ouvir o que disse o deputado. O Solidariedade do Ceará, do deputado Genesias, 1 minuto. Senhor presidente, queria aproveitar esse 1 minuto para registrar o desperdício com o dinheiro público do estado do Ceará. No estado do Ceará foi implantado um programa chamado-se Agentes da Cidadania, que era uma parceria do governo do estado com os municípios, aonde o governo do estado comprou várias Hilux e foi distribuída para os municípios em parceria. E o governo recolheu essas Hilux, estão todas estacionadas servindo proliferação de mosquito da dengue, ao invés de estar servindo para ajudar a combater a insegurança nos municípios do interior do estado. Ora, gastam-se milhões comprando carros caros, Hilux, para se ajudar no combate à insegurança e, no entanto, num programa que era compartilhado com os municípios, aonde os agentes da cidadania eram pagos metade pelo estado, metade pelos municípios, recolhem-se as viaturas e ficam lá paradas, servindo de depósito para juntar água e assim se proliferar a questão da dengue. Uma denúncia muito séria, mas isso aí, Renato, agora... Quem é esse deputado aí? Genesias Mateus Noronha. Genesias Noronha. Ele disse que as Hilux estão criando água, como é? O criador de... Estão paradas, né? Aonde?
Tem que saber do deputado onde estão essas viaturas, né, Renato? Porque o deputado falou aí, mas ficou assim um negócio meio nebuloso, né? Onde é que estão essas Hilux? Onde é que está essa água aí? Criando um criatório de dengue, que disse o deputado, foi? Exatamente, viaturas do Pró-Cidadania, né? Precisa saber onde é que estão essas viaturas. Faltou o deputado dizer, né? Vamos questioná-lo com ele a respeito da próxima vez você pergunta ao deputado, onde é que está isso aí? Pra gente saber, né? Exatamente. Durante a apresentação à imprensa, Renato, o secretário da Infraestrutura do Estado, André Facó, ele fez um balanço das novas licitações para a finalização das obras do ramal Parangaba-Mucuripe, além de detalhar o atual estado de trabalho e as perspectivas para a conclusão desse VLT, Renato, do metrô, né? Do VLT Parangaba-Mucuripe. É o veículo leve sobre trilhos, aquele projeto que era da Copa, que não terminou e está parado. É verdade. O secretário ressalta como as obras serão impactadas na cidade a partir de agora, com a ideia de concluí-las, Renato. Normalmente no mundo, os locais que recebem VLT, eles têm uma melhoria em calçadas, eles têm uma melhoria na própria rodovia. Especificamente a gente tem no VLT de Fortaleza uma área muito adensada, que é o Lagamar, onde as casas que estão próximas aos trilhos, elas não têm praticamente espaço, por exemplo, para entrar na sua casa. E os serviços públicos de água, de esgoto, de drenagem são prejudicados por não ter esse ordenamento urbano de forma adequada. Nesse sentido, essa obra ela vai realmente propiciar que a gente tenha, por exemplo, áreas de serviço, com em torno aí, uma via de serviço que vai propiciar tanto essas pessoas se movimentarem melhor, como também a gente ter um serviço público sendo prestado de maneira mais adequada. E falando nos serviços, Renato, estão orçados aí 26.822.000 reais. Certo. O segundo trecho será licitado no dia 23 de abril, estando orçado aí em 48.392.000 reais. Já a terceira licitação... É o VLT? É, o VLT. É uma obra importantíssima. E agora vai sair com certeza concluída, Renato. É o Ivo Gomes, né, que está tocando isso. Exatamente, o Ivo grande Gomes secretário. É um grande secretário, ele é um tocador de obra, ele tem muita linha do irmão dele, o Ciro, que também foi um grande governador do Ceará. Então que ele toque, que ele consiga fazer com que o VLT aconteça, porque é importante para a cidade de Fortaleza. E é nosso ouvinte, nesse Natal tá ligado com a gente. Um abraço para ele. Então a licitação, Renato, só para concluir aqui, recebe aí no dia 24 de abril um orçamento total de 100.212.000 reais para a conclusão do VLT Parangaba-Mucuripe, portanto uma ação aí desenvolvida por o Ivo Gomes, que é secretário de cidades do governo Camilo Santana. E falando em Camilo Santana, o decreto do governador Camilo Santana torna feriado para os servidores estaduais em Fortaleza na próxima segunda-feira, dia 13 de abril, Renato, data da comemoração do aniversário de fundação da capital cearense. É verdade, aniversário da cidade, o governador assinou um decreto, ponto facultativo, portanto, segunda-feira, feriado em Fortaleza nas repartições públicas do estado e do município. Portanto, essa é a informação. Daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Casa do Povo, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. É tudo nublado nos áreas do Palácio Adalto Bezerra, muita chuva daqui a pouco, Renato. Portanto, chuva, muita chuva. Mas tem sessão hoje, né? Como é que você diz? Tem sessão, isso. Sessão aí que o segundo orador já é o Fernando Hugo Colares, viu, Renato? Tá certíssimo. Portanto, essa é a informação 7h30, você continua ligado na Super Rádio Clube, no Jornal da Clube. Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. 7h30, aliás, por falar na Assembleia, ontem, na abertura da sessão, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Zezinho Albuquerque, viu, André? Ele comunicou que no próximo dia 24, que é uma sexta-feira, o primeiro expediente da sessão será totalmente dedicado a uma sessão solene em homenagem à Polícia Militar, aos policiais militares. A Assembleia, inclusive, vai fazer uma homenagem póstuma a policiais que foram mortos em combate pela bandidagem em defesa da sociedade. Isso é muito bom, porque o Poder Legislativo faz uma sessão para reconhecer o trabalho da polícia. Nos países desenvolvidos, a polícia é aplaudida e a gente tem que aplaudir a nossa polícia, não é, André? A polícia, muita gente critica, evidentemente que a gente não endossa malfeitos de maus policiais. Aqui, inclusive, eu com o Dr. Walter Filho, que é meu convidado aqui sempre no programa, a gente sempre faz críticas quando pontualmente aparecem excessos, erros de policiais. Mas, regra geral, a Polícia Militar merece o apoio e o aplauso da sociedade. Parabéns ao presidente da Assembleia, Dr. Walter Filho, chegando aqui no estúdio. Eu quero até ouvir a opinião dele. André, dia 24, a sessão em homenagem à Polícia Militar na Assembleia.